Bem-vindos à aula de número 212. Vocês perceberam que esse capítulo, A Realidade do Mercado, isso está pegando pontos nevrálgicos ah, lá da epistemologia e trazendo para o mundo real e fazendo discussões em cima dela, né? Item 4. O homem como um dado da realidade, né? Nós, lá atrás, começamos como agente homem. Acho que é o primeiro item do primeiro capítulo, se não me falha a memória, né? Capítulo 1, agente homem. Aí fala sobre ação propositada, os pré-requisitos da ação humana, uma série de coisas, né? O alter ego, sobre a utilidade dos instintos, causalidade como um requisito da ação, e assim vai, né? Assim vai. Meios e fins, e o tempo, a incerteza, a ação no mundo, né? O papel das ideias, o intercâmbio na sociedade. Então, nós estamos vendo agora, nesse capítulo 23, pegando pontos importantes e discutindo aqui. O homem como um dado da realidade. Conforme estamos já acostumados, vamos pegar e vamos fazer o quê? A leitura. A economia se ocupa das ações reais de homens reais. Seus teoremas não se referem a homens perfeitos ou ideais, nem a um mítico homem econômico, homo economicus, os economistas clássicos, e nem a noção estatística de um homem médio, homo moyenne. O homem, com todas as suas fraquezas e limitações, o homem, tal como vive e age na realidade, eis o objeto dos estudos da cataláxia. Estatística aqui não, neném. Toda ação humana é tema para a praxeologia. Olha só, nem vou falar de economia mais, vou falar de futurologia, um estudo muito complexo, mas que parte de um aprofundamento em praxeologia. Por quê? Porque toda ação humana é tema para a praxeologia. Mas aí vale milhões de dólares esse curso. O campo de estudos da praxeologia não se limita para a sociedade. Inclusive, participei de um grupo sério de futurologismo, eu e o Bruno M, que fazia comigo o MDC, nós fomos convidados por um tempo. E foi muito legal com o Nepal. E eu acredito que o modelo que ele estava implementando sobre estudos de futurologismo, sério, era muito interessante, porque a intenção era colocar grandes cabeças dentro de um grupo e discutir possíveis, né, reações a cada coisa que a gente via de notícia para o curto, médio e longo prazo. Era fantástico. Talvez eu monte algo nesse sentido. É muito bacana. O campo de estudos da praxeologia não se limita à sociedade, às relações sociais e nem aos fenômenos de massa. Abrange o estudo de todas as ações humanas. O termo ciências sociais e todas as suas conotações é, nesse particular, uma fonte de erros. O exame científico da ação humana só pode ser feito a partir da constatação da existência de objetivos que os indivíduos procuram realizar ao empreender determinada ação. O exame científico da ação humana só pode ser feito a partir da constatação da existência de objetivos que os indivíduos procuram realizar ao empreender determinada coisa, determinada ação. Os objetivos em si não são passíveis de qualquer exame crítico. Se o cara é um psicopata e ele pretende matar, esse é o objetivo dele. Nós vamos usar a praxeologia para entender as ações e tudo mais. Agora, não podemos fazer julgamentos de valor. Não cabe a nós. Pelo menos não enquanto praxeólogos. Ninguém pode ser chamado para estabelecer o que é necessário para que alguém seja feliz.
Isso é coisa de totalitário. O que um observador isento pode questionar é apenas se os meios escolhidos para atingir os objetivos são ou não adequados para produzir os resultados esperados pelo ator. Só isso. Só nesse sentido. Ou seja, só para analisar se os meios são compatíveis com os objetivos é que a economia pode emitir uma opinião quanto às ações de indivíduos ou grupos de indivíduos, ou quanto às políticas dos partidos, dos grupos de pressão ou dos governos. Só para analisar se os meios são compatíveis com os objetivos é que a economia pode emitir uma opinião quanto às ações de indivíduos ou grupos de indivíduos, partidos políticos, ou quanto às políticas de partidos, dos grupos de pressão dos governos. Se subir a base, aumentar a base monetária, a oferta de crédito circulante, traz prosperidade, como diz um partido político ou não, ou se cobrar imposto de renda das pessoas traz uma justiça social. Frequentemente, os ataques arbitrários desfechados contra os julgamentos de valor de outras pessoas são feitos sob o disfarce de uma crítica ao sistema capitalista ou à conduta dos empresários. A economia é neutra em relação a manifestações desse tipo. O economista não contesta a afirmativa de que, abre aspas, no capitalismo, o equilíbrio na produção dos diferentes bens é reconhecidamente imperfeito, fecha aspas. Nota de rodapé número 7, ver Albert L. Myers Modern Economics, alegando ser esse equilíbrio perfeito. Não. O que o economista afirma é que na economia de mercado livre, a produção corresponde para a conduta dos consumidores manifestada pela forma como gastam sua renda. O que o economista afirma, então, se o economista não contesta a afirmativa dos cabeças de bagre, de que no capitalismo o equilíbrio na produção dos diferentes bens é reconhecidamente imperfeito, alegando ser esse equilíbrio perfeito. A gente não fala que o equilíbrio é perfeito, que nem é bom, nem há equilíbrio. O que o economista afirma é que na economia de mercado livre, a produção corresponde a quê? Corresponde à conduta dos consumidores, que está manifestada pela forma como gastam sua renda. Né? Essa nota de rodapé do Mises. Essa é a característica geral da democracia, seja ela política ou econômica. Eleições democráticas não garantem que o homem eleito esteja isento de defeitos, mas apenas que a maioria dos eleitores preferem-no aos outros candidatos. E ainda há discussão sobre isso. Melhor é a economia econômica. Quem tem mais dinheiro tem mais voto. Não cabe. Aí você fala, então só os ricos colocariam políticos? E não teria problema nenhum se políticos não pudessem roubar ninguém através dos impostos, tomando dinheiro dos outros. Concordam com isso? O problema está no roubo que sustenta um sistema de governo. E aí, como diz, não é Mises, não. Frédéric Claude Bastiat, como diz Bastiat no livro A Lei. Ninguém discutiria o sufrágio, se é universal, se só homem vota, se só rico vota, se mendigo vota ou não vota, se o problema não tivesse antes disso. Não cabe ao economista censurar os seus semelhantes, nem considerar condenável o resultado de suas ações. A alternativa ao sistema em que a produção é determinada pelos julgamentos de valores individuais é a ditadura autocrática. Nesse caso, são os julgamentos de valor dos ditadores, não menos arbitrários do que os de qualquer outra pessoa, que determinam o que deve ser produzido ou não. Ah, os católicos dizem o que pode e não pode. Ditadura autocrática. Os protestantes, os hinduístas, ninguém pode dizer o que outra pessoa
pode fazer consigo ou com sua propriedade privada. Nem anarcocapitalistas que dizem que a escravidão não pode acontecer, porque é uma propriedade inalienável. Se é uma propriedade que ele não pode vender, não é sua propriedade. Existe no passado as pessoas que diziam que a terra também era um bem familiar que não poderia ser vendido. Se fosse, não era válido a venda. Poderia ser voltado atrás. Ah, mas eu gastei o dinheiro. Ah, não. O cara que errou de ter comprado a tua fazenda, ela era sua. É um bem de família que jamais poderia ter sido outorgado a outra pessoa. Isso já existiu, pessoal. É a mesma baboseira de quem fala de que não pode, se uma pessoa não pode se vender como escravo. É a mesma baboseira. A alternativa ao sistema em que a produção é determinada pelos julgamentos de valores individuais é a ditadura autocrática. Nesse caso, são os julgamentos de valor dos ditadores, não menos arbitrários do que os de qualquer outra pessoa, que determinam o que deve ser produzido ou não. O homem certamente não é perfeito. Suas fraquezas certamente contaminam todas as instituições humanas e, portanto, também a economia de mercado. Olha como que Mises é magnífico. Mas eu vou dizer uma coisa, tem uma coisa mais bacana, porque além de colocar que o homem certamente não é perfeito, que suas fraquezas certamente contaminam todas as instituições humanas e, portanto, também a economia de mercado, o que ele está deixando aqui para trás é que, na economia de mercado, se você enganou o seu cliente uma vez, ele tem a opção de não voltar mais. Como já falamos lá para trás, em várias aulas. Agora, na ditadura autocrática, você não foge. É aquela história. Seja bem-vindo e que possa ajudá-lo no livre mercado. E não grite comigo, eu sou funcionário público. É isso, pessoal. Cada aula aqui é um show de Mises sobre verdades incontestes contidas na ação. Até a próxima aula.